5 desafios das equipes. É um livro que conta sobre uma líder que entra na empresa. E olha que interessante, ela entrou nessa empresa e ela se deparou com uma equipe super competente, com uma empresa com muito dinheiro, e eles não tinham o melhor resultado. E aí ela se questionou, falou, peraí, se nós temos dinheiro, nós temos tecnologia, nós temos pessoas competentes, por que nós não somos líder de mercado? E aí ela começou a fazer um trabalho. E dentro do contexto aqui do livro, do Patrick, o que ele chegou à conclusão? Que a primeira base eles não tinham. Ou seja, as pessoas não confiavam uma nas outras. Então, a primeira disfunção que tinha naquela equipe era confiança. As pessoas não confiavam. Então, ele coloca aqui, falta de confiança. Percebe? Não é falta de dinheiro, não é falta de tecnologia, não é falta de competência. E muitas vezes, o líder acaba, por não tomar decisões, ele deixa a equipe com fragilidade. E as pessoas acabam não confiando. Então, o podcast hoje que nós vamos falar é exatamente sobre isso. Quais são as 5 disfunções das equipes? Bem-vindos ao podcast Conexões de Sucesso, onde mentes se conectam e resultados acontecem. Meu nome é Marcela Zanardi, eu sou host deste podcast e, além de mim, nós temos outro host muito competente que vai conversar comigo hoje sobre um assunto muito interessante, que são os cinco desafios das equipes. Será que equipes têm desafios? Muito obrigado, Marcela, pelo elogio. Sempre muito bom participar aqui com você. A todos, uma boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Conexões de Sucesso. E, Marcela, Boa. Nós vamos falar, sim, sobre quais são as disfunções, ou seja, quais são as maiores dificuldades que toda empresa passa. E esse livro é muito interessante e eu recebi ele como uma recomendação, inclusive do seu primo, do Felipe, porque ele passou por um processo lá. E o Felipe, você sabe, ele é muito competente. E uma das avaliações foi diagnosticado que ele realmente era muito competente, só que faltava algumas habilidades, principalmente em engajar o time. E aí ele foi se preparar para isso. Ele já era CEO dessa empresa e ele foi atrás de se preparar. Ou seja, mesmo na posição de CEO, ele ainda tinha alguns pontos a ser ajustados. E aqui, esse livro é bem interessante porque não era falta de dinheiro, não era falta de competência. E era, sim, um contexto que era montar esse time para ser líder. Porque a moça perguntou, né? A Catherine, ela perguntou, por que nós temos tudo isso e a gente ainda não é líder? Por que a gente perde para essas outras equipes que têm menos tecnologia, o pessoal é menor e a gente está perdendo? Então é um tema muito interessante. E ela começa falando, a primeira coisa é falta de confiança. E dentro do que a gente estuda, do que a gente vê, muitas vezes as pessoas elas trabalham juntas ali, mas não tem essa confiança, né? E o que você entende que isso pode acontecer? Como que a gente pode resolver isso ou ajudar as pessoas a resolverem isso? Bacana. É um assunto que eu acho super interessante, essa questão de falta de confiança, porque vamos lá. A gente confia em quem a gente não conhece? Difícil. Não, dificilmente. Nós vamos confiar em quem nós não conhecemos. E aí, esse é um grande gargalo nas empresas. Por quê? As pessoas trabalham juntas, mas elas não se conhecem. Elas só trabalham juntas. E aí, muitas vezes, formam-se as panelinhas, né? Então, eu tenho ali, sou eu, mais 2, 3 amigos, a gente se conhece muito bem, conheço família e tudo mais. Eu confio neles, mas o resto eu não confio. Porque fulano faz isso, ciclano aquilo, eu nem sei quem que é. Isso gera um desconforto muito grande. Então, uma boa forma de solucionar essa questão da confiança é proporcionar interações entre a equipe para que eles possam se conhecer mais. Uma das ferramentas que a gente entrega no nosso treinamento de liderança é o empilhamento de imagens para uma boa conversação.
E a gente estimula as pessoas a conversar dentro da própria empresa com pessoas que elas não costumam conversar muito. Por quê? A gente só vai confiar em quem a gente conhece. E é muito interessante, porque às vezes a gente se questiona, mas espera aí, essa pessoa está trabalhando na minha empresa, como que ela não confia na empresa que ela trabalha? E muitas vezes, por não conhecer bem o líder, ela não vai confiar. E aí essa confiança ela se expande para a empresa também, porque o líder é a pessoa que tem o contato mais direto com ela. Então, o primeiro passo para ampliar a confiança é conhecer mais as pessoas, é interagir mais com a equipe, não ir lá só para entregar o resultado, só para fazer o que precisa ser feito, mas promover essa interação entre as pessoas é essencial para que você gere essa confiança mútua entre as pessoas. Não é só da pessoa com a empresa, a pessoa com o líder, mas o time inteiro tem que confiar um no outro. Legal. E você comentou exatamente o que ela usa aqui no livro, dentro de uma dinâmica, é uma das ferramentas que a gente trabalha. Sim. Ou seja, é fazer com que as pessoas se conheçam mais, entendam exatamente o que essas pessoas precisam, o que elas necessitam para criar esse engajamento. Eu gosto de usar a analogia do futebol, né? Então, se você pega aqui, teve uma seleção brasileira que ela nem tinha o melhor time, só que eles eram tão entrosados entre eles que dava gosto de ver. Então, se você pegar, vamos pegar aqui times nacionais, né? Vou falar do seu time aqui, vai. O time do Corinthians agora. Né? Ele acabou, não é, mas ele acabou construindo uma equipe muito boa. Sim. Então, tem que dar o mérito de verdade. Ali, essas pessoas, elas confiavam umas nas outras. Então, eles sabiam que se o time fosse para frente, eles poderiam contar com que a zaga, com que o meio de campo, com que o goleiro ia fazer o papel deles. Então, isso gera engajamento. Agora, numa empresa, não é muito diferente. Só que ele mostra um segundo pilar. O segundo pilar que ele mostra aqui... Antes, deixa eu só complementar, porque você falando me veio algo que é uma das competências de Napoleão Hill, que é saber criar o mastermind. E a pessoa só vai conseguir criar o mastermind a partir da confiança. Muito fala-se, porque eu quero ter um grupo de mastermind para eu participar, porque eu formo um grupo de masterminds com alguns empresários, tá? Isso só acontece porque há confiança entre as pessoas. Ou Perfeito. seja, se as pessoas não se conhecem direito, não confiam umas nas outras, como que você vai alcançar o objetivo que precisa ser alcançado na empresa? O objetivo não vai ser alcançado. Por quê? Se para gerar essa confiança e criar o mastermind, a gente precisa da união de pessoas em prol de um objetivo principal para que seja para o bem comum. Se eu não sei o que é melhor para você, como que eu vou fazer algo em prol do bem comum? Não consegue. É impossível. Não consegue. Ele não gera confiança. E aí, o segundo pilar que ele coloca aqui, que é uma construção, né? Então, você não é obrigado a ser líder. Agora, se você aceitou ser líder, você tem que ser responsável por aquilo. E ser líder é ser responsável pelas pessoas. Então, sim, você vai ter que cuidar dessas pessoas, você vai ter que ajudar essas pessoas a chegarem no resultado. Esse é o papel do líder. E aí ele coloca o segundo pilar aqui, que é o medo do conflito. Ótimo. E se você tem medo de entrar em conflito com as pessoas... provavelmente vocês não estão indo para o mesmo caminho, porque alguém vai ceder. E a gente entende que se eu confio em você, eu não preciso concordar com você. Nós vamos discutir aqui, nós vamos ter conflitos, mas nós estamos indo para o mesmo caminho. Até porque eu penso de um jeito, você pensa de outro, você tem uma visão, eu tenho outra. Só que se nós temos o mesmo caminho e o mesmo destino, ou seja, que é criar uma mastermind em prol do mesmo objetivo, esse conflito ele tem que acontecer. Equipes que não têm conflito dificilmente têm crescimento. Sim. E aí ele coloca aqui esse pilar, porque a maioria das empresas
elas têm lá um bom ambiente, ela é agradável, porém, ele não anda, ele não cresce. Por quê? Porque tem conflito, tem medo de ter conflito. Sim. E é interessante porque o medo de conflito faz com que as pessoas se tornem apáticas. Então, às vezes a pessoa vê que está acontecendo. Posso falar uma algo palavra aqui que me veio ou não? errado. Pode. Frouxa. São pessoas frouxas. Pessoas que não conseguem educar os seus filhos, pessoas que não conseguem educar a sua equipe, pessoas que não conseguem colocar a sua palavra, o seu ponto de vista. E muitas vezes isso faz falta. As pessoas esperam isso. Com certeza. As pessoas esperam. Então, às vezes assim, claro que com habilidade, com jeito, mas colocar ali a sua opinião, a sua decisão, que pode fazer total diferença. Toda a diferença. É inclusive o que a gente fala quando a gente está treinando as pessoas para, por exemplo, conduzir uma reunião para traçar estratégias, resolver problemas. Quanto mais a equipe participa, melhor porque mais eles vão se comprometer com aquilo que está sendo proposto. Agora, se a pessoa tem medo de conflito, ela talvez vai pensar assim: mas isso aqui que eu vou falar pode causar algum estresse em fulano porque ele não concorda com isso. E mesmo as ideias ruins podem, quando a gente revisa as ideias, podem trazer ideias diferentes, que seja para o bem, que traga algo diferente. Quando a gente tem medo de conflito, e óbvio que nós não estamos falando que é para ter conflito, mas o medo de conflito, ele neutraliza boas discussões. Ele fala aqui que você tem uma harmonia artificial. Exato, porque está fingindo. Isso. As pessoas fingem que se dão bem. Isso. Fingem que concordam umas com as outras, e aí lá por trás começa, aí sim tem o rádio peão, aí é que cria-se o rádio peão, porque daí começa a falar fulano isso, ciclano aquilo. E olha que aqui é o próximo passo. Quando você tem uma harmonia artificial, ou seja, você tem medo de conflito, até porque a gente pode entender um pouco da cultura. Ainda existe aquele líder, o líder que tem a retaliação, né? Que se você conflita ele. A questão é, a sua cultura, ela permite você discordar do seu líder? Lembra da palestra do pessoal de Pirassununga, da Força Aérea de Pirassununga, da FAB, não é da FAB, né? Não, da Esquadrilha da Fumaça. Você lembra disso? Lembro. Ele falou: nós não temos nenhum problema em corrigir um aos outros, desde que a gente esteja em um ambiente para isso, né? Então, aliás, eles são um ótimo exemplo de tudo isso que a gente está falando. Perfeito. Porque conhecendo melhor eles, a gente vê que eles têm exatamente isso. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na palestra é quando eles falam sobre o formato que eles se apresentam e que eles não precisam olhar para os outros. Cada um tem a pessoa que eles confiam e que guia, e eles olham só para aquela pessoa e o que aquela pessoa fizer, e cada um é direcionado para um. Eu achei fantástico aquilo, porque é um nível de confiança absurdo. Primeira base. E aí, nesse sentido do conflito, uma das coisas que eles colocaram é que, sim, mesmo que a pessoa esteja hierarquicamente que seria o número 1, né? Ele aceita críticas, aceita opiniões. Num ambiente propício. Exato. Num ambiente propício. Então, a questão aqui não é você conflitar com as pessoas, e sim criar um ambiente para que você tenha esses momentos de conflitos e que isso não seja levado para o pessoal. Então, você imagina, o cara, ele é o capitão, ele é o cara que guia os 7 pilotos da Esquadrilha da Fumaça. Mesmo assim, se o último homem lá, que é o número 7, se ele percebeu que pode ser diferente, naquela reunião ele vai falar e todo mundo vai escutar e vai resolver esse problema. E vai resolver esse problema. Isso, sim. E aí depois ele vem para o próximo passo, que ele coloca aqui como falta de comprometimento. Olha a construção. É isso que eu ia falar. Olha a construção do negócio. Falta de confiança. Sim. Então,
as pessoas já não confiam umas nas outras. Se eu não confio, eu vou evitar o conflito, porque eu não sei o que pode vir. Ou se eu falar com a Marcela, e vai que ela me retalha. Aham. Então, eu não vou falar com a Mar sobre isso. Mesmo não concordando. Isso, eu Mesmo eu aceito. tendo uma possível solução, Aham. olha a construção que isso vai acontecer. Depois, eu tenho a falta de comprometimento. Ah, você veio, deu a ordem, eu não concordo, porque isso vai comprometer a minha competência técnica, e se compromete a minha competência técnica, eu não vou fazer. Sim. Falta de comprometimento. Percebe que é uma construção aqui dentro do papel? Exato. E assim, como que você se compromete? Volta para trás de novo. Como que você se compromete com quem você não confia? Perfeito. Então, em equipe, vamos pegar uma equipe de vendas ou uma equipe de produção que um depende do outro para Isso. trazer o resultado. Se não tem uma confiança entre eles, cada um, no de vendas, cada um vai trabalhar por si e aí a gente cria um problema que é um querendo passar por cima do outro. Ah, mas a meta é da empresa, é a empresa que se exploda, eu vou atrás é da minha meta. Por quê? Não tem confiança. Eu vou esperar achando que o outro vai trabalhar em conjunto comigo? Eu não, vou deixar ele para trás e eu vou. E aí é onde cria-se conflitos desnecessários, porque esse conflito que ele fala aqui, que é o medo de conflito, é você não expor a sua opinião pensando que pode ser que haja um conflito. Perfeito. Agora, como que você vai se comprometer se você não... Você só se compromete com o que você participa, com o que você opina. Se você não tem coragem de falar, como que você se compromete? Vamos lá, construção. Falta de confiança. Primeira coisa, a gente trabalha em sala. Lince, sessão 1, sessão 2, sessão 3. Metas, objetivos, personalidade agradável, como lidar com as pessoas. Uhum. Ou seja, se eu não consigo fazer isso, ou se eu não tenho técnicas para fazer isso, provavelmente eu estou fazendo isso errado. Sim. Ou provavelmente eu estou deixando de fazer isso. Assim, se a minha equipe não está dando o resultado que eu quero, não é tecnologia, não é IA que vai resolver a sua vida, não é gestor de tráfego que vai resolver a sua vida, são as pessoas que vão resolver os seus problemas. E se essas pessoas não confiarem umas nas outras, não adianta. Não. E se o líder não cria esse ambiente para que essas pessoas confiem umas nas outras, não vai ter também. Pode pôr o dinheiro que for. Não resolve. Não. Aí depois ele fala aqui, medo do conflito. Beleza? Como que a gente resolve o conflito? Sessão 5, sessão 4, controle de preocupações. Sim. Como defender de maneira habilidosa algo que você tem convicção. Sim. Olha a construção que a gente vai acontecendo. Nós estamos falando de um livro, de um treinamento que é centenário, com metodologia comprovada, com mais de 200 mil pessoas, que está sendo embasado por um livro escrito nesse século, com uma consultoria que custa quase $20 mil. Beleza? Aí depois ele fala aqui sobre o próximo passo. Olha que interessante. Que é evitar responsabilizar os outros. Nossa, esse para quem é líder... E líder que eu digo é que já exerce um cargo de liderança. Só para te ajudar. Aqui ele coloca baixos padrões. Uhum. O que acontece na maioria das vezes? Que a gente escuta muito. Minha equipe não está performando. As pessoas. Está difícil contratar. Está difícil contratar. As pessoas estão difíceis. Essa geração... Se você não está tendo resultado com a sua equipe e você é quem lidera a equipe, a culpa é sua. A culpa é do líder. Essa semana eu conversei com uma amiga e ela contando um caso para mim. Ela é a dona da empresa, ela já tinha orientado o gerente e o vendedor com o que tinha que ser feito para conseguir finalizar uma negociação bem grande que eles tinham na mão. E simplesmente nem o gerente, nem o vendedor fez o que tinha que ser feito. Nossa. E aí, o que aconteceu? Conversando, ela comentou comigo. Eu até conversei com ele. Poxa vida, como que o vendedor não fez isso? Eu virei e falei assim, você está errada. Como que você conversou com o gerente e criticou o vendedor? O erro é do gerente. Ele estava acompanhando a negociação e ele não tomou ação para isso.
Se o vendedor estava tendo dificuldade em fazer isso, não estava saindo do lugar, ele tinha que virar e falar assim, cara, vamos lá fazer o que precisa ser feito. O que precisa para você conseguir fazer isso? Só que é muito mais fácil a gente culpar, responsabilizar o lado mais fraco, ao invés de assumir a própria responsabilidade pelos nossos resultados, pelo resultado da nossa equipe, pelo resultado da nossa empresa. Então, líder que culpa as outras pessoas é líder fraco. É líder que não se posiciona. E aí, por esperar que somente as pessoas façam o que precisa ser feito, você vê que volta de novo. As pessoas, eles falam o que precisa ser feito. A pessoa não se compromete porque a pessoa não acreditou naquilo. Agora, Marve, a pessoa não opinou porque ela tinha medo de conflito. Às vezes ela nem estava concordando com aquilo, mas ela vai virar e falar assim, não, beleza, eu faço. Eu não concordo, mas tá bom, eu faço. E não confia nem no processo, nem nas pessoas. Ou seja, aí no final de tudo isso, o líder vira e fala assim, tá vendo? A minha equipe não funciona. Não, e aí detalhe, né? Se o líder tem tudo, né? E se o líder tem esse comportamento, imagina a equipe. Sim. Não vai se comprometer mesmo. E aí vai responsabilizar os outros, vai terceirizar a responsabilidade, vai terceirizar a culpa, vai jogar isso para outras pessoas. E o pilar, para a gente finalizar aqui o pilar, e aí a gente vai conversar sobre a construção disso. Então, por exemplo, na sessão 8, sessão 7, a gente já entrega resultados de um compromisso que foi feito. O líder já vai comprometendo a pessoa. Na sessão 8, nós vamos trabalhar como resolve o problema, como que a gente cria uma cultura, em vez de ficar terceirizando a responsabilidade, evitando ser responsável, criar uma cultura para que as pessoas em sala treinem isso. Então, a liderança vai ter ferramentas para resolver tudo isso aqui dentro de sala. E olha que interessante. O último passo aqui que ele coloca, por que as pessoas, as equipes têm disfunções, isso aqui é muito importante. Principalmente agora em épocas difíceis. Falta de atenção aos resultados. Ah, mas na minha equipe, todo mundo chega no horário, vai embora no horário, faz tudo certinho, só que a empresa não tem resultado. Por quê? Porque as pessoas estão presas nas regras. Não estão preocupadas com o resultado. Ela é assim, né? Não sei se você já ouviu esse, mas as pessoas largam a caneta no ar. Deu 18 horas, as pessoas largam a caneta no ar e vão embora. Elas estão preocupadas que chegar às 8, ok, sair às 18, ok. E o resultado? E o resultado da empresa? Quem está comprometido com isso? Talvez, dono, só você. Talvez você e o seu braço direito. E o resto da equipe? Todo mundo vai trabalhar? Vai. E estão preocupados com os resultados? Percebe a construção de tudo isso? Perfeito, sim. E essa falta de atenção aos resultados, muitas vezes parte da liderança também, do dono da empresa, do gestor. Aí a pessoa ficou correndo atrás, chega no dia 20, que vai olhar, aí que essa pessoa decide olhar como que está a meta geral da empresa. Por quê? Ela estava tão preocupada em fazer que esqueceu de prestar atenção no principal. Se você não faz, isso é gestão, gente. Se você não faz uma boa gestão, se você não tem um ciclo onde de acompanhamento dos seus resultados, e aí, óbvio, cada empresa, cada serviço, cada produto vai ter um ciclo diferente de gestão. Ah, meu ciclo é diário, meu ciclo é semanal, meu ciclo é quinzenal. Agora, se a maioria das empresas, elas têm uma dificuldade imensa em enxergar qual é o time da venda deles, qual é o time do resultado deles, para fazer, não, peraí, eu preciso checar de que forma, com que constância. Aliás, nem fazem esse ciclo, né? A gente entrega, cita algumas ferramentas dentro do treinamento, principalmente na sessão 8, onde a gente fala
sobre essa forma de comprometer as pessoas. E aí a gente cita que esse é um pedaço do ciclo da gestão, que é o PDCA. Perfeito. A gente precisa planejar, a gente precisa executar, mas se não checar para, se for preciso, ajustar, não chega no resultado. E é muito interessante, porque são muitas empresas que, por querer fazer muito, por estar muito no operacional, esquecem de fazer aquilo que precisa ser feito. E a gente já ouviu várias vezes, né? Nossa, mas não dá tempo. Como que eu vou parar para fazer isso? Eu vou fazer reunião? Eu tenho que ficar fazendo reunião? É. Sim, sim. Agora, a reunião também é outro ponto. Adianta fazer reunião, ficar mostrando um monte de números e todo mundo, aham, e não propõe uma mudança, não faz uma análise se aquilo de fato é o que nós estamos buscando ou não. Mas, ó, e aí se tem essa harmonia falsa, essa harmonia artificial, Sim. a sensação que o dono tem, muitas vezes, é errônea. Aham. Porque ele sai de lá, falou, não, beleza. Olha que ótimo. A minha equipe tá tudo bem, tá todo mundo aqui em harmonia. Porém, os resultados não chegam. Aí não bate meta. Mas fala assim, não bateu meta, mas evitar responsabilizar os outros. A culpa é do mercado, o mercado caiu, o mercado tá difícil, a concorrência tá difícil. Percebe? É porque trocou o governo, porque trocou qualquer coisa. Então, olha o perigo, né? Então, aí, a primeira parte que ele fala é sobre vulnerabilidade. E muitas vezes, para você criar confiança, você precisa mostrar que em alguns pontos, sim, nós somos falhos. Sim, nós precisamos de apoio de outras pessoas. Por isso existe uma equipe. Se a gente não mostra vulnerabilidade, as pessoas não acreditam. Porque fala assim, cara, como assim? É um Superman? É uma Mulher Maravilha? Não tem erro nenhum. Ou também um problema grave de não mostrar a vulnerabilidade, achar que mostrar vulnerabilidade é fraqueza. As pessoas passam a achar que daí você é forte demais e que só você é responsável pelo resultado. E aí carrega o piano sozinho. Exato. As pessoas vão esperar de quem? Dessa pessoa que está mostrando essa pujança toda, que talvez, e que na maioria das vezes, não vou nem falar talvez, na maioria das vezes, não é tudo isso, porque nós somos seres humanos e nós dependemos, sim. Se a gente não precisasse de outras pessoas, para que nós teríamos equipe? É só trabalhar isolado. Exato. Né? Para que eu preciso de pessoas para chegar no meu resultado? Exato. Agora, então, é bem interessante. Esse livro aqui, eu sempre recomendo ele para quem fez o treinamento, né? Exatamente para ele pegar e olhar todas as ferramentas que ele já recebeu e o quanto é importante ele encaixar exatamente em cada ponto aqui. Uma das coisas que a gente trabalha é ter foco no resultado. Porque muitas vezes, assim, você vai na empresa da pessoa, tá trabalhando, tá todo mundo trabalhando e a gente entende isso, né? A questão é, tá trabalhando e não tá tendo resultado. Então, qual que é a função? É ir trabalhar ou é ter resultado? E aí fala, você pode fazer mais com menos. Como? Exatamente se desenvolvendo, exatamente tendo novas ferramentas, exatamente criando harmonia real. E você trabalhar com uma pessoa, então, tem muitas coisas que eu faço que eu não concordo, mas que eu preciso fazer. E assim, se a equipe decidiu que é aquilo, vamos fazer. Que é pro melhor, que é pro bem da equipe, que é pro bem do grupo. Então não é a minha opinião, é a opinião do grupo. Agora, tem comprometimento. Mas já trabalhei em equipe que também não tinha comprometimento. E não tinha foco no resultado. E aí me lembro de uma história, talvez você lembre dessa história, do lenhador. Sim. Tinha 2 lenhadores, e aí um lenhador mais experiente e um lenhador mais novo. E aí o desafio era, eles tinham que cortar pelo menos 50 árvores em 2 horas. O lenhador mais novo saiu com força, com força, determinação, começou a cortar um monte de árvores, olhar para trás, e o lenhador mais velho cortou uma, parou, começou a afiar o machado, aí olhou para o mais novo, e o mais novo já tinha cortado 5, 6,
E cada machadada, 2 machadadas, derrubava uma árvore. E aí, toda vez ele olhava para trás, dava risada, porque ele via o lenhador mais velho sentado, afiando o machado. Na hora que chegou na 36ª árvore, o machado do jovem já estava totalmente esgarçado. E ele tinha que dar 20, 30 pancadas para derrubar uma árvore. Enquanto isso, o lenhador mais experiente dava 2, 3 pancadas e derrubava uma árvore. No final das contas, o lenhador mais experiente derrubou todas as árvores primeiro. E aí o mais novo foi perguntar para ele, falou, pô, toda vez que eu olhava para você, você estava sentado. E como você chegou primeiro? Ele falou, eu não estava sentado. Eu só estava preparando o meu machado. E muitas vezes, quando a gente fala com algumas pessoas, líderes, responsáveis pelas empresas, você fala, você está sentando com a sua equipe, você está criando confiança, você está construindo esse ambiente, e fala assim, cara, aqui não dá tempo. Aqui não dá tempo. Então, você escolhe, você quer ser o lenhador mais jovem, com energia, que lá no final você não tem resultado, ou você quer ser o lenhador experiente, que para, que planeja, que executa com certeza. Então, essa é uma lição bem interessante que nos tempos de hoje, quando as coisas são muito rápidas, às vezes fazer reunião de alinhamento, fazer uma leitura, engajar as equipes, fica mais difícil. Ou até mesmo treinar a equipe. Tem gente que acha que é perda de tempo parar para treinar as pessoas dentro da própria empresa, ele mesmo ou ela mesma proporcionando um bom treinamento, passando a sua experiência. Agora, as empresas inteligentes já entenderam, né? Que elas são empresas de educação. Sim. São empresas de educação que fazem produtos. Porque treinam responsabilidade com o desenvolvimento do seu funcionário. Então, é muito interessante. Então, é um livro que eu gosto bastante. É um livro que eu sempre recomendo. Ele chama As 5 Disfunções das Equipes, né, do Patrick Lencioni. E é um livro que já vendeu mais de 3,7 milhões de cópias no mundo. Ele está vivo, ele está em atividade. Ele tem uma das mentorias e consultorias mais caras dos Estados Unidos e mais eficientes. Então, é um cara que está na crista das ondas, na crista da onda, né? E usa toda a base do que a gente treina, né? Toda a base de Napoleão Hill. É porque, assim, para ser um bom líder, a gente precisa saber influenciar muito bem as pessoas. E quando a gente influencia, gerando confiança, estimulando as pessoas a dar opiniões, a trazer ideias para a empresa, para as metas. Aí a gente estimula as pessoas a se comprometerem mais. E a gente decide cuidar realmente dos resultados, acompanhar as pessoas, acompanhar os resultados da empresa. A gente gera muito mais confiança nas pessoas. E é isso que o líder precisa gerar. O líder, para você motivar as pessoas, você precisa se conhecer bem. A gente precisa conhecer bem as pessoas. E aí a gente conquista tudo isso. Ou seja, os 5 desafios das equipes, eles só acontecem para o lado ruim se o líder é fraco. Se ele não sabe influenciar as pessoas da maneira correta. Só revisando, abre de novo para a gente revisar os pontos, Dri. O primeiro? Todos. Ah, então, ótimo. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, falta de confiança. Então, o bom líder gera confiança entre as pessoas da sua equipe. Medo de conflito. O bom líder estimula as pessoas a dar ideias, dar opiniões e, sim, se não concordar com algo, apresentar o seu ponto de vista. Boa. E criar esse ambiente, criar essa cultura para que isso aconteça de uma forma natural, né? Perfeito. Falta de comprometimento. O bom líder, ele, por estimular as pessoas a participarem ativamente dos resultados da empresa, ele tem um comprometimento muito maior. Ele conhece as pessoas, entende a motivação das pessoas e
com isso, traz um comprometimento muito maior da equipe. Consegue cooperação, né? Exato. Evitar responsabilizar os outros. Boa. O bom líder, ele traz a responsabilidade para ele. Ele tem autorresponsabilidade. Ele sabe que o resultado da equipe dele, o resultado da empresa dele, depende dele. A primeira pessoa que tem que influenciar alguém dentro da própria equipe ou da própria empresa é o líder. A equipe só vai seguir o que ele estiver, não só falando, mas fazendo, né? Pelo contrário, é muito mais fazendo do que falando. Perfeito. E aí, no topo da pirâmide, a falta de atenção aos resultados. Aos resultados. Gente, isso é gestão. Um líder que não sabe fazer gestão não consegue liderar. Prepare-se para liderar a sua empresa. Tem muitas pessoas, outro dia eu conversei também com uma cliente, ela virou e falou assim, eu estou preparando meu filho para a sucessão, então ele foi fazer uma faculdade de administração de empresas. Ótimo. É óbvio que o conhecimento que ele vai adquirir lá vai ser muito importante. Agora, dependendo do momento de sucessão da empresa que está, não é o conhecimento que ele precisa. Ele primeiro precisa começar a se posicionar como líder, a se posicionar perante a equipe, para daí, com o conhecimento que ele adquirir na faculdade, ele conseguir colocar tudo aquilo em prática. Porque se ele não tiver habilidade para realizar as coisas, ele pode ter o maior conhecimento do mundo que não vai funcionar. Então, entender o que realmente é preciso para alcançar o resultado é essencial. Agora, um bom caminho é se desenvolver. E a primeira pessoa que tem que se desenvolver é o líder. Muitas vezes, e a gente passa muito por isso, né, Dri? O dono da empresa vira e fala assim, não é para mim ainda esse treinamento. E aí coloca gerente ou coloca alguém que ele imagina que vai alcançar um cargo de gerência, e aí essa pessoa passa a ter um pensamento completamente diferente do dele. Muitas vezes ele perde o funcionário, porque ele não consegue acompanhar aquilo que o funcionário está pensando, está criando. Então, a primeira pessoa a se desenvolver é quem está no topo da hierarquia da empresa. E aí sim, depois a gente vai cascateando até chegar no nível operacional. Maia, eu estou olhando uma pesquisa aqui, e é uma pesquisa que fala sobre as dificuldades do RH em 2025. Uma das maiores dificuldades do RH é exatamente a capacitação de líderes. E ele está dizendo aqui que 80% dos líderes estão dispostos a mudar para outra oportunidade. Sim. Por conta do ambiente. Olha quanto é importante esse papel da empresa e o quanto o RH também está sofrendo para ter bons líderes. Tem outra pesquisa que fala que 87% das pessoas, elas não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão dos líderes. Uhum. Ou seja, em 2025, nós estamos falando das mesmas dificuldades que nós tínhamos em 100 anos atrás. Por quê? Tecnologia não vai resolver o seu problema. Ela vai te ajudar e é importante. Agora, o que vai resolver não é o dinheiro que tem, sim, são as pessoas que estão lá dentro. Perfeito. E se essas pessoas não estiverem engajadas, não confiarem umas nas outras, não tiverem compromisso, não tiverem medo de discutir entre si para chegar a uma conclusão, ao bem comum, não tiverem foco no resultado, nada vai adiantar. Perfeito. Omar, muito bom. Estamos caminhando para o final do nosso podcast. Já chegamos ao final, né? Já chegamos, então, né? Eu vou fazer um desafio para o pessoal que está assistindo. Quero ver. A gente até agora. Desafio da semana. Olhe para você. Analise como você está influenciando a sua equipe, a sua empresa. E se o seu resultado ainda não está como você queria, vá se desenvolver. Busque formas para você se desenvolver. É isso que vai fazer toda a diferença. Então, o desafio da semana é: busque se desenvolver. Leia bons livros, busque bons treinamentos. Pode falar com a gente se você quiser. Será um prazer te receber em uma das nossas salas de treinamento. E eu espero que esse podcast tenha te ajudado
a entender um pouco mais sobre você e sua empresa, para que você tenha mais resultados. Legal. E seja livre de enganos, né? Perfeito. Porque ser honesto é ser livre de enganos. Isso te liberta. Porque se você não tem a humildade de olhar para as pessoas e falar, poxa, eu preciso de ajuda, né? E ele finaliza o livro, ele finaliza assim, ó. Lembre-se, não se trata de ser invulnerável, mas de ter coragem de ser vulnerável. A verdadeira confiança em uma equipe começa quando seus membros permitem ser imperfeitos uns com os outros. Tolerância. Então, não existe equipe completa sem confiança. E nos vemos no próximo capítulo. Exato. Tenha uma boa noite, pessoal.